Então, como eu ia falando, o sistema religioso está sendo desmascarado com o descobrimento da verdade pura das Escrituras, do verdadeiro entendimento das Escrituras, do verdadeiro entendimento do que é que a Bíblia diz. O sistema religioso está sendo desmascarado, porque eles mentem para você. Eu e você fomos enganados o tempo todo, fomos enrolados, fomos persuadidos a crer numa coisa que já aconteceu no passado. Cristo veio para buscar Israel. Como Israel não creu, rejeitou o seu Salvador, eles passaram pelo juízo. O juízo de Deus caiu sobre eles, a ira de Deus, porque rejeitaram o seu próprio rei, o seu próprio Salvador, não se arrependeram, perseguiram a todos que falava o Evangelho, os profetas, os apóstolos, todos que falaram a verdade foram perseguidos. Então, mataram muitos, mataram o profeta, mataram até o próprio Salvador, mataram os apóstolos. Mas veja o que Cristo diz no capítulo 16, versículo 27 e 28 de João. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Glória a Deus. Olhe só o que diz a palavra de Deus. Aqui nós vemos que morreu muitos apóstolos, morreu muitos discípulos de Cristo, morreu muitos dos seguidores do Salvador, do Messias, nas perseguições. Mas ele prometeu que não morreria todos, alguns estariam vivos quando acontecesse o evento. E nós provamos na Bíblia que quando começou a perseguição, João ainda estava vivo, e João foi levado para a ilha de Patmos, e João viu os acontecimentos que aconteceu em Jerusalém, quando ela foi destruída, quando o templo foi derrubado. João, ele viu aqueles acontecimentos. João presenciou ali que era a vinda do Filho do Homem em glória, como ele prometeu. E como era que ele voltava para este mundo, para julgar Israel, como ele diz que vai ser com a igreja, porque o sistema religioso substituiu o reino de Deus verdadeiro, que era com os judeus, e colocaram a igreja em lugar do reino, do povo, dos herdeiros do reino. Não, meu amigo, Deus não mudou seu plano. Deus não substituiu o seu plano, os seus eleitos, sua nação escolhida para colocar a igreja, não. De modo nenhum, Israel sempre foi o povo escolhido de Deus, o povo eleito. E eles foram castigados, aqueles que não creram. Era quem? Os homicidas, os mentirosos, os feiticeiros, os idolatras. Mas os que creram no Messias, eles permaneceram ligados a ele, no seu reino. E veja o que diz a palavra. Aqui nós vemos que, como era que ele descia? Com a igreja, quando ele descia do céu para julgar? De maneira nenhuma. Ele descia com os seus anjos. Sim, e com os anjos eles escolheu os seus eleitos dos quatro cantos, dos quatro ventos do céu, como diz a palavra. E veja o que diz. Com os anjos, cercado com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui já era o julgamento.
E não teve outra vinda para depois voltar de novo. Não, foi uma vinda só. E aqui diz a palavra: e em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui está a resposta. Não precisa dizer mais nada. É só procurar entender a Bíblia como ela é, no seu original. Não como os homens ensinam. Se você for observar a Bíblia como os homens ensinam, você nunca vai compreender. Mas ela é simples. Nela está a verdade. Então esse canal é o canal que eu criei, esse canal, A Bíblia Sem Fermento. É o nome deste canal. Para mostrar para você essas verdades da Bíblia, sem arrudeio, sem enrolação, sem o fermento da religião, que coloca tudo que não está escrito, que o mestre não disse, que ele não mandou fazer, que Jesus não mandou cobrar dízimo de ninguém, porque o dízimo era para Israel. Ofertas poderia existir, porque quando se cria uma organização, vai se precisar de algumas coisas. Então, se as pessoas querem contribuir para ajudar, não é nada demais. Mas dizer que o dízimo era para os gentios, povo livre da lei de Israel, é uma distorção da Bíblia, é um engano, é uma enrolação. E o sistema religioso enganou eu e você, e a multidão que vive por aí enganado com eles torcendo a palavra de Deus, enganando. Em nome de quem? Em nome de Jesus, em nome de Deus. Isso é o maior pecado que eles têm em sua vida, de enganar, de mentir para as pessoas, em nome de Deus. Mas estão sendo desmascarados, até com o próprio nome do Messias, que foi trocado. O nome dele, em uma linguagem, seria Emanuel, mas na linguagem hebraica eu não sei pronunciar. Mas já na tradução, já traduzido, Yahushua. Ele era o nome do Filho de Deus, que Yahushua significa Yah salva, ou Yahu salva. Então, meu amigo, a palavra de Deus ela foi torcida, mas nós estamos distorcendo em nome daquele que é verdadeiro e que vive por toda a eternidade. Amém. Que Deus abençoe, você assiste esse vídeo. Deixe o seu like para ajudar este canal. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal, que nós queremos sempre estar postando vídeo, apresentando para você essas verdades da Bíblia, que possa, para o seu esclarecimento, para o seu enriquecimento espiritual, para você sair do engano, sair da escravidão psicológica que os homens passam para todos nós. Mas nós estamos sendo libertos pela própria verdade, que é a palavra das próprias Escrituras. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Em outro vídeo continuaremos esse assunto. A lei não era para os gentios, e sim para Israel. Deus deu a lei para Israel e não deu para os gentios. Os gentios, eles são um povo isento da lei. Mostra o evangelho da graça pregado por Paulo, que a lei era para os gentios. Que Deus abençoe. Amém.